Boa noite a todos. Eu sou Cíntia Bognara, eu sou médica oncologista do Grupo Américas, e eu agradeço muito a presença de todos aqui hoje à noite. Hoje a gente primeiro eu agradeço também o apoio da Amgen que ofereceu essa noite aqui pra gente. E hoje a gente vai ter, uma aula de cessação de tabagismo com a doutora Fernanda Baccelli Garcia, ela é pneumologista do Grupo Américas de São Paulo e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E também a gente vai ter uma aula da doutora Mariana Monteiro sobre alvos emergentes e mutações Carras G12C. Depois a gente vai ter um caso clínico com a doutora Luana Manhães, que é oncologista clínica do Grupo Américas e pesquisadora do Instituto COI. E hoje eu tenho aqui com a doutora Cecília Longo, que ela também é coordenadora desse evento aqui junto comigo, que depois vai fechar o evento junto comigo. Então, eu chamo a doutora Fernanda para falar. Boa noite, Fernanda. Você está mutada. Desculpa. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É sempre muito gostoso falar desse assunto que eu acho que muda o mundo, que faz diferença, que é a cessação do tabagismo. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá. Aqui. Para quem, aqui ó, Cíntia já me apresentou, eu sou pneumologista, e o pneumologista tem esse foco na cessação do tabagismo, todos os colegas podem fazer cessação do tabagismo, mas na prática diária o pneumologista, por vezes o cardiologista, acaba tendo uma abordagem mais direcionada. Falar de cessação de tabagismo, eu preciso falar um pouquinho, contextualizar o que é o tabagismo no mundo. Então, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. São 8 milhões de mortes ano. Doença cardiovascular, doença oncológica, doença pulmonar. 1 milhão desses 8 são associados a tabagismo passivo. 156 mil mortes relacionadas ao tabaco no Brasil ano. Então, nós podemos falar de uma pandemia do tabagismo. E o que o Brasil tem feito por essa pandemia de tabagismo? Bastante coisa. O Brasil adotou políticas de taxação em impostos de produtos de tabaco, a proibição de propagandas vinculadas ao tabagismo, aqueles desenhos e explicações sobre doença na cartela do cigarro, proibição de tabagismo em ambientes fechados, programas de cessação de tabagismo, e com isso, de 89 para 2019, a gente já teve uma queda aí de 34,8% da população tabagista para 12,6%. Quando eu vou fazer a cessação do tabagismo, eu não posso deixar de aproveitar esse momento para fazer um check-up do tabagista. Então, o paciente sintomático, eu vou fazer uma investigação guiada por sintomas. Mas e o tabagista assintomático? O tabagista assintomático, ele precisa de uma prova de função pulmonar anual. Tabagista, mesmo sem relato de dispneia, tosse, expectoração, quadro suspeito para DPOC, ele tem que fazer o controle e a triagem para avaliar uma perda funcional ao longo do tempo e para diagnóstico em algum momento do início da DPOC. A gente tem uma prevalência média de 10% de DPOC na nossa população. Em São Paulo, a gente tem um estudo bem legal, o estudo Platino, da América Latina, 2016, com 14% da população DPOC. E dos pacientes que têm DPOC, 70% não sabe que tem DPOC. Então, é muito importante nesse rastreio, mesmo um paciente assintomático, função pulmonar. Uma tomografia de baixa dose, aí vai dos critérios de cada serviço para fazer rastreio de nódulo pulmonar, de neoplasia de pulmão, e a orientação de cessação de tabagismo sempre. Aqui eu sempre paro um pouco para falar que, apesar do pneumologista, por vezes o cardiologista, alguns psiquiatras, por vezes, apesar de ter um médico especialista em abordagem para a cessação do tabagismo, a maior parte dos pacientes não vai em busca desse médico inicialmente.
Eles vão em busca da ginecologista para fazer check-up, vão em busca do urologista, do ortopedista, da dermato. Então, cabe a cada um de nós médicos, na abordagem, na anamnese, quando o paciente fala é tabagista, ao invés de a gente anotar aquilo como um fator de risco e seguir em frente, não, para um minuto e fala, você já pensou em parar de fumar? Sabia que é possível parar de fumar, que vale a pena parar de fumar e que existem pessoas que sabem te ajudar? Se você pensar a respeito, se você sentir essa necessidade, me fala e eu te oriento. Só essa orientação, ela já aumenta a cessação de tabagismo. A cessação de tabagismo ela é feita através da intervenção cognitivo-comportamental e da intervenção farmacológica. Lembrar que o tabagismo, a dependência, ela é parte droga e parte comportamento, parte hábito. Então, não adianta eu só pensar em droga, tratar a dependência de droga e deixar o paciente sofrendo sem orientação para a parte comportamental. Todo estudo que fala sobre avaliação de eficácia de droga versus placebo, droga versus droga, está lá no começo. Todos os pacientes passaram por terapia cognitivo-comportamental. A gente entende que todo paciente tem indicação dessa terapia. Já a farmacológica é um pouquinho mais restrita, não é todo paciente que precisa receber. A intervenção cognitivo-comportamental, ela pode ser feita de diversas formas, por mensagem, por mídias sociais, individual, grupo, online, presencial. Como são múltiplas as formas, isso seria tema para um curso, eu acabei optando em trazer um resumo de como o pneumologista faz dentro do consultório a abordagem da cessação. Então, nós dividimos esses pacientes em estágios de mudança comportamental, que momento da cessação esse paciente se encontra, e faço uma abordagem direcionada para aquele momento. Então, o paciente pré-contemplativo. O paciente pré-contemplativo é aquele paciente que chega no consultório e quando você fala fuma, ele fala fumo. Fumo, mas eu não vou parar. Eu não vim aqui para isso. Eu não sou dependente do cigarro. Eu fumo porque eu quero. Eu não acredito que o cigarro vai me fazer mal. O cigarro me faz mais bem do que mal, porque o cigarro me acalma. Essa falta de ar que eu tenho é a vida toda que eu tive. Então, ele já vem em completa negação em relação à dependência e os malefícios do cigarro. Esse paciente não quer conversar sobre o cigarro. Então, o máximo que eu posso fazer por ele é uma entrevista motivacional breve, explicar muito rapidamente, de forma genérica, as doenças que o tabagismo pode causar, porque geralmente eles têm a ideia só do enfisema, então a gente joga DPOC, doença cardiovascular, câncer, eu sempre falo em tudo que é parte do corpo. Eu falo, não desvincular que é só câncer de pulmão. Benefícios para parar, e você foca quem é o paciente. É um paciente que tem uma preocupação maior com a saúde, com a economia, com a estética, com o fôlego, esporte, foca um benefício e diz, olha, eu posso te ajudar. Se você mudar de ideia, eu estou aqui e é possível te ajudar. E é só isso. E check-up. O paciente contemplativo. O paciente contemplativo é o paciente que ele sabe que ele tem que parar de fumar, ele sabe que fumar faz mal, ele tem uma meta de parar de fumar nos próximos tempos, mas não é agora. E aí eu preciso abordar e identificar qual que é a barreira ou impedimento neste momento que está segurando ele para não fazer essa escolha, essa mudança agora. Eu coloquei aqui os principais motivos que os pacientes trazem em consultório. O medo da abstinência. Então eles dizem, se eu fico 3 horas sem fumar, eu fico desesperado. Como que eu vou parar? Porque eu vou te orientar, eu vou te dar estratégias, eu vou te medicar para o seu cérebro não pedir pela droga, eu vou te ajudar a não ter abstinência. Mas eu tentei anteriormente e não consegui, voltei a fumar. Não quer se frustrar de novo? Eu falo, não, faz parte da cessação, é comum. Você parou, recaiu e agora para de novo e vem o sucesso. Se você já parou, você sabe parar. Vamos focar em não pegar um primeiro cigarro. O medo de ganhar peso. Então, o medo de ganhar peso é um problema? Eu tenho medicamento que ajuda no controle do peso e parar de fumar. Eu tenho como encaminhar para nutricionista, orientar a atividade física. Eu tenho como orientar para evitar ou auxiliar em caso de ganho de peso. E os 2 clássicos, que é esperar o melhor momento.
Então, eu digo, qual que foi a última vez que estava tudo certo na família, todo mundo com muita amizade, no trabalho ganhando o que merece, reconhecido, os filhos bem na escola, tudo resolvido. Ah, doutor, não é nunca, né? Eu falo, nunca. O melhor momento para parar de fumar é agora, quando a gente começa a conversar e pensar a respeito. E o clássico, fumo porque eu gosto de fumar. Então eu falo, você gosta de fumar? O que mais você gosta? Você gosta de ver os filhos crescerem, os netos crescerem? Você gosta de ter saúde, de ser independente? Será que dá para ter tudo? Então você identifica a barreira, acolhe e motiva para esse paciente seguir em frente. Agenda uma data nos primeiros 30 dias dessa abordagem comportamental, inicia um medicamento, se o paciente tiver indicação, e pede para ele voltar de forma breve para você poder seguir o processo de estimulação. A fase do paciente que chega em preparação, ele já decidiu, ele vai parar de fumar, ele está pronto, mas ele não sabe se é com remédio, se é sem remédio, o que ele faz. Então eu vou orientar esse momento. Agenda uma data, começo o tratamento medicamentoso se ele não começou, e faço proposta de estratégias para as dificuldades que vão acontecer. Então, todos os objetos relacionados ao tabagismo, então, cinzeiro, isqueiro, carteira de cigarro, joga tudo fora, tira tudo da casa. E avalia todos os gatilhos, tudo que faz pegar no cigarro e já tira aquele momento, muda o momento, cria uma estratégia. Então, é o cafezinho que puxa um cigarro, tira o café, se não dá, estraga com um pouco de leite, escova o dente em seguida. É um pós-refeição, então levanta da mesa, escova o dente e vai fazer uma atividade. Não fica na mesma situação de tentação. É o estresse? Estresse vai acontecer e esse é o principal motivo para a recaída. Então eu já falo, o estresse está aí. Que estratégias que a gente pode usar? Sair, dar uma volta no quarteirão, ligar para alguém, tomar um banho gelado. O que você pode fazer numa hora de estresse e de angústia? Já cria uma estratégia para saber o que fazer na hora. A presença de outros fumantes. Então, no começo, estar junto com fumantes aumenta a chance de recaída. Evitar, pedir para o fumante não fumar perto ou evitar o contato com esse fumante até se sentir forte. Assim como o álcool, que também é um gatilho importante. Então, tentar evitar de beber. Se numa situação com outros fumantes ou com álcool começou a vontade de fumar, levanta e vai embora. Afastar essas situações de tentação. E nos momentos de fissura, onde a fissura é uma angústia emocional e física pelo cigarro. É importante orientar que isso tende a acontecer e isso é passageiro, dura 3 minutos e desaparece. Então, ter uma estratégia nesse momento, banho gelado e a caminhada no quarteirão é ótimo porque dá o tempo disso passar e colocar a cabeça no lugar e seguir sem fumar. E fazer uma troca e colocar, já que tirou o cigarro, estabelecer outras atividades prazerosas na vida, seja atividade física, eu falo sair mais com os amigos, fazer alguma coisa que te traga prazer quando você tira uma substância de prazer da vida. E o paciente que chega na fase de ação, ele parou de fumar, acabou de parar de fumar, o que eu faço? Relembro motivação, avalio se vem tendo abstinência, fissura, oriento, medico, avalio situações de risco de recaída e já proponho estratégias e comemoro. Comemorar sempre, mas comemorar, valorizar o que o paciente fez. Quando ele tem a comemoração e a valorização do que ele fez, isso é um peso grande quando ele pensa em recair e pegar o cigarro. Isso faz diferença para o paciente. Muitas vezes ele fala, não, minha família ficou tão feliz que eu não tive coragem de desapontar. Nossa, doutora, você ficou tão feliz que eu pensei, meu Deus, como que eu vou falar para a doutora se eu pegar o cigarro? Então, essa comemoração faz diferença. E o paciente na manutenção. Então, ele já saiu da ação, já não é o foco principal ele ter parado de fumar. Mas ele ainda pensa no cigarro, se ele vê alguém fumando, ele ainda tem uma vontade. Ele não é um ex-tabagista que já se desvinculou completamente, que olha o cigarro e não tem nenhuma vontade, que ele sente o cheiro e tem nojo, que ele fica falando para todo mundo parar de fumar. Ele não é esse ex-tabagista, mas não está no momento que só vive a cessação. Ele está na manutenção. Nesse momento, o índice de depressão é maior, eu preciso avaliar, orientar, se necessário, medicar. Avaliar o ganho de peso, orientar também, e comemorar sempre. Em toda consulta, estimula e identifica situações de risco para recaída e já propõe estratégias.
E se ele recai? Recaiu, aceita, não critica, faz parte do processo de cessação. Foca que esse paciente, você sabe parar de fumar. Então agora vamos focar em não pegar aquele primeiro cigarro. A gente identifica o fator que contribuiu, estratégias para quando aparecer novamente, estimula a tentar novamente, agenda uma data e volta o medicamento que deu certo. E os medicamentos? Vou falar aqui dos medicamentos de primeira linha. Reposição de nicotina, bupropiona e vareniclina. Quando eu falo de medicamento, eu preciso avaliar qual é o grau de dependência à droga que esse paciente tem. Existem algumas escalas, mas a mais utilizada é o teste de Fagerstrom. E vocês encontram facilmente essa escala na internet. Quando eu avalio a dependência, ela é baixa até média, eu posso não medicar e fazer só uma intervenção cognitivo-comportamental. Ou algum cigarro que tem um vínculo maior, colocar uma droga de ação rápida, como uma goma ou uma pastilha de nicotina. Nos pacientes com uma dependência média elevada, muito elevada, eu devo sim, sempre que possível, medicar. Porque eu medico, eu ajudo na dependência à droga e facilito a passagem pela mudança de rotina. Para tentar segurar, como eu tenho pouco tempo para falar das drogas, eu escolhi esse estudo para falar sobre a eficácia das drogas em relação ao placebo e a eficácia das drogas entre si. Esse estudo é um estudo da Lancet de 2016, com 8.000 participantes, 4.000 com doença neuropsiquiátrica, 4.000 sem. Principais doenças, depressão e ansiedade. Quando eu avalio o grupo de pacientes sem doença neuropsiquiátrica, com doença neuropsiquiátrica e somando todos os grupos, o que eu avalio? Numa fase inicial, a fase até 12 semanas, o índice a taxa de abstinência com a vareniclina, ela é maior em relação ao placebo, em relação à bupropiona e o adesivo de nicotina. Em fases tardias, a mesma coisa. Mas, apesar de mostrar a superioridade da vareniclina, ele consegue demonstrar a superioridade tanto da bupropiona como do adesivo de nicotina em relação ao placebo. Logo, todas as drogas de primeira linha são eficazes. Esse estudo também foi interessante porque ele mostrou que todas essas drogas são seguras nos pacientes com doença neuropsiquiátrica, que era um grande receio que tínhamos anteriormente. Até em bula da vareniclina, do nosso principal medicamento, constava que depressão grave ou ideação suicida era uma contraindicação. Com esse estudo, o que a gente percebeu? Os pacientes com doença neuropsiquiátrica tiveram sim um pouco mais de efeito adverso neuropsiquiátrico, mais depressão, mais ansiedade, mas igual em todos os grupos, droga e placebo, vinculado à cessação ao tabagismo e não à droga. A terapia de reposição à nicotina, eu tenho várias formas para fazer, mas lembrar que terapia de reposição à nicotina como tratamento de primeira linha não inclui o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico é um produto derivado do tabaco e que veio para ajudar na cessação do tabagismo, mas se tornou um produto de adição, de introdução ao tabagismo. Então não é droga, não é medicamento para parar de fumar, muito menos de primeira linha. A titulação entre a dose que eu vou usar de nicotina para evitar a abstinência e a dose tóxica já foi feita. O paciente já escolheu com a quantidade de cigarros que ele fuma. Então, a reposição de nicotina não é a forma mais eficaz de tratar a cessação de tabagismo, mas é a mais comum, porque o paciente se sente seguro com a nicotina, ele sente que não é um medicamento que ele está colocando no corpo, é alguma coisa que ele já está acostumado, que já faz parte da rotina dele e ele aceita muito bem. Eu tenho a forma de adesivo, que dá uma quantidade constante de nicotina, então esse paciente não vai chegar, não vai zerar, não vai atingir o vale, não vai ficar sem nicotina no cérebro, não vai ficar sem a dopamina liberada pela nicotina. E a forma pastilha e goma, que dá um início de ação rápida. Então o paciente usa, não é igual ao cigarro, mas traz um pico de dopamina. Já a bupropiona tem uma ação na recaptação neuronal da dopamina, noradrenalina e serotonina, então mantém esses neurohormônios numa concentração maior para evitar a abstinência. Apesar de não ser também a droga mais eficaz e também não é uma coisa que o paciente está adaptado, é um medicamento, por vezes é a primeira escolha quando o paciente teve sucesso anterior com a droga, quando o custo é um problema,
quando há um predomínio da ansiedade, já que a bupropiona tem ação ansiolítica, e quando há um medo de ganhar peso, já que a bupropiona vem associada a uma redução do peso. E a vareniclina? A vareniclina é um agonista parcial dos receptores nicotínicos alfa-4 beta-2. Esses receptores são os receptores que a nicotina age no cérebro. Então, a nicotina, ela se liga nesses receptores e libera dopamina. A vareniclina se liga nesses mesmos receptores, faz uma ativação parcial com liberação da dopamina, e quando o paciente fuma, ele não tem a sensação de prazer, porque não há sítio de ligação para a nicotina do cigarro. Tem poucas interações medicamentosas, mas um grande problema. Até algumas semanas, a gente tinha no Brasil uma falta da vareniclina já de 1 ano e meio, por problemas na liberação do FDA, de alguma substância lá da Alemanha, tinha que fazer uma inspeção, enfim, problemas com a Anvisa. A droga, a gente estava desfalcado aqui no Brasil já há 1 ano e meio. E agora, nas últimas semanas, foram encontrados em algumas amostras de vareniclina nos Estados Unidos, de altos níveis desse NDMA, que é uma substância cancerígena encontrada na água. E é nessas altas concentrações, com efeito potencial cancerígeno, todas as drogas foram retiradas do mercado, parou-se a comercialização por enquanto de forma preventiva para estudar o que fazer. E isso torna um problema enorme, porque é a droga mais eficaz, que mais ajuda a parar de fumar, com menos efeito colateral. Então, mais do que nunca, a gente precisa se apoiar na terapia de reposição à nicotina e na bupropiona. O tempo de tratamento é o tempo que o paciente se estabeleça completamente como ex-fumante. Isso é pessoa a pessoa. A tendência hoje é um tratamento prolongado de 6 meses a 1 ano, ou o tempo que for necessário para eu sentir segurança no paciente. Tempo estendido, 24 semanas pelo tempo tradicional de 12, a taxa de abstinência é maior com tempo estendido. As últimas recomendações que temos, lógico que essas recomendações foram do ATS 2020, então não tínhamos ainda esse problema na vareniclina, na comercialização, mas basicamente é a vareniclina como droga de escolha, a vareniclina ao invés de cigarro eletrônico, e a introdução para o paciente mesmo com doença neuropsiquiátrica. Mas agora a gente vai precisar aguardar um pouquinho para entender se é verdade, se isso existe, como resolver com essa substância na droga, para a gente voltar a comercializar e a utilizar para os nossos pacientes. É isso, gente. Obrigada. Fica aqui meu e-mail, se alguém precisar, quiser conversar, está à tua disposição. Obrigada, Fernanda. Eu sou muito suspeita para falar da sua aula. Eu gosto muito, você sabe. Toda vez eu comento isso com você. Mas eu acho que a gente vai deixar as perguntas para fazer depois, né? Porque eu acho que é interage todo mundo junto, tá bom? Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Vou chamar agora, então, a doutora Mariana Monteiro. Acho que eu não sei se eu apresentei ela antes direito, então agora eu vou me corrigir. A Mariana Monteiro é oncologista do Grupo América, oncologista e pesquisadora do Instituto COI. Boa noite, Mari. Tudo bem, Cíntia? Obrigada pelo convite. Queria parabenizar a Fernanda pela excelente aula. Já tenho as minhas perguntas, mas vamos deixar para depois. Mas adorei as dicas na cessação do tabagismo. É muito boa, né? Com certeza. Então, agora a Mariana vai falar de alvos emergentes e mutação do Carras G12C. Boa aula, Mari. Obrigada, Cíntia. Obrigada pelo convite, porque eu acho esse tema muito interessante e linkar isso com o tabagismo foi bem interessante também, porque particularmente nesses pacientes que a gente pode encontrar essa mutação, né? Então, só para a gente iniciar, relembrando, né, a sobrevida do câncer de pulmão, por que a gente já está chegando nesse momento do tratamento? É porque a sobrevida em 5 anos para pacientes de câncer de pulmão no mundo real, de acordo com os dados do CIR, é que só 4% desses pacientes vão estar vivos em 5 anos se tiverem a doença metastática.
E se a gente conseguir diagnosticar isso de forma mais precoce, através de um rastreamento ou através de um sintoma numa doença localizada, a gente tem um sucesso muito maior de tratamento e de sobrevida. E aquele slide clássico que mostra como nós estamos evoluindo no tratamento do câncer de pulmão, para relembrar que a gente está tratando várias doenças em uma só. Antes a gente só classificava como câncer de pulmão, depois em pequenas células e não pequenas células, posteriormente, de acordo com a histologia, seja ela escamosa, não escamosa, grandes células, adenocarcinoma. Mas foi a partir da patologia molecular que o grande diferencial do tratamento do câncer de pulmão se fez, com as novas terapias-alvo, e mais recentemente a avaliação da expressão de PDL1 e carga mutacional como biomarcador para a imunoterapia. Só para a gente relembrar onde nós estamos em termos de sobrevida de câncer de pulmão, a imunoterapia ela fez uma grande diferença no tratamento, uma melhor perspectiva na sobrevida, principalmente aqueles pacientes que não têm nenhuma mutação driver, porque antes eu só tinha quimioterapia para fazer para esses pacientes. E, primeiramente, aqui o estudo Keynote 024, mostrando que para aqueles pacientes que têm alta expressão de PDL1 no tumor, são os melhores candidatos a fazer imunoterapia isolada, e a gente começa a encontrar uma taxa de resposta que vai de 27% para 44%, 45%, e uma sobrevida em 5 anos, aqui lembrando que o 24 tem um follow-up mais longo, em 5 anos é em torno de 31%, que é algo que a gente nunca encontrava para câncer de pulmão metastático. E o Keynote 189, um estudo que avalia a adição de químio com imunoterapia em primeira linha para aqueles pacientes que não têm esse biomarcador. Assim, a gente consegue atingir uma taxa de resposta também maior do que 40%, e aqui com follow-up mais curto, aqui uma sobrevida também talvez um pouco inferior nos pacientes que não têm esse biomarcador, mas de 38% em 2 anos. E começando falando um pouco sobre as principais mutações na nossa prática, o EGFR, por exemplo, aqui é que existe o grande paradigma de tratamento e melhora de sobrevida. Com tratamentos de terapia-alvo, seja gefitinib, erlotinib, tratamentos de primeira geração, ou com osimertinib, a gente atinge taxas de resposta maiores do que 70%, e as curvas de sobrevida são infinitamente superiores ao que a gente viu com a imunoterapia. Aqui, abaixo da linha, a gente encontra os pacientes que responderam que tiveram redução de volume tumoral e uma minoria dos pacientes que têm progressão com esse tratamento. Independente se o inibidor ele é de outra geração ou mais recente, a gente tem taxas de respostas altas, mas na sobrevida, quanto mais moderna e mais potente a droga, melhor é. Para a ALK é a mesma coisa, um tipo de mutação driver que nós temos hoje, a maior sobrevida em câncer de pulmão, então a gente fica feliz quando encontra. A gente tem dados de mundo real mostrando já uma mediana de quase 7 anos de sobrevida mediana para esses pacientes que fazem múltiplas linhas de terapia, e aqui diversas drogas de novas gerações, também com baixos efeitos colaterais e com respostas maiores do que 70%. E por que é tão importante a gente encontrar esse driver? Então, eu falei aqui de ALK e EGFR, até muito pouco tempo, o que a gente tinha era só esse pedacinho aqui de 20% dos pacientes. E se eu não encontrasse isso, toda essa maioria que era candidata a químio, e agora, mais recentemente, a imunoterapia. Mas, aos pouquinhos, a gente vai encontrando drivers que nós já temos hoje, tanto em estudo clínico, a gente pode ver aqui em vermelho, por exemplo, mobocertinib, trastuzumab deruxtecan, dagrazib, que são medicações que ainda não estão aprovadas nem pelo FDA, e aqui em sublinhado, inúmeras medicações que já estão no Brasil. Então, eu só vou destacar aqui, por exemplo, recentemente a aprovação da mutação do EGFR com inserção do exon 20, que não respondia aos inibidores de EGFR padrão, nós tivemos a aprovação do amivantamab, está em precificação. O capmatinib e o tepotinib também recentemente aprovados para mutação de MET, com o skip do exon 14, uma mutação específica. Para ROS, no Brasil a gente ainda tem o criso, mas possivelmente depois o entrectinib, tanto para fusões GNTRK quanto para ROS. O dabrafenib e o trametinib, também já aprovados no Brasil com a possibilidade de usar em primeira ou segunda linha aqui para pacientes com mutações BRAF V600. O RET, que nós temos estudos clínicos no Brasil, inclusive no Instituto COI, então são mutações que fazem muita diferença na vida do paciente. E até muito pouco tempo o Carras era aquela coisa que a gente encontrava e ficava triste, porque era muito frequente em pacientes tabagistas, e a gente não tinha o que fazer, mas esse cenário vem mudando e é nele que nós vamos focar hoje.
para a gente relembrar o que a gente já sabe de mutação Carrais em câncer de pulmão não pequenas células, é que ela é a mutação driver mais frequente em câncer de pulmão, dentre essas que vocês acabaram de ver, presente em 25% de não escamoso e 3% de escamoso. Lembrar que, em geral, ela exclui outras mutações driver, então, muita gente começa a pesquisa através do Carrais, porque se ele vier positivo, você não precisa pesquisar outras mutações, isso acontece em menos de 1% dos casos. Ela tem uma significativa heterogeneidade com mutações específicas e outras comutações, como é o caso do STK11 e o KEAP1 e o P53, que a gente vai falar mais para frente. E a Carrais G12C, que é o foco de hoje, ela é a variante mais comum das mutações de Carrais. Ela acontece em 40% a 50% de todas as mutações, ela acontece no códon 12 e está presente em mais ou menos 13% dos casos de adenocarcinoma. O que é o Carrais? Ele é uma proteína que vai estimular, ela é uma GTPase, né? Ela sai de uma forma ativa para uma forma ativa e vai estimular a cascata de sinalização celular para que aconteça a proliferação. Essa mutação Carrais G12C acontece no códon 12, ocorre uma substituição da glicina pela cisteína, e quando ela está mutada, essa ativação ela aumenta, e com isso a replicação também. E o sotorazib foi uma droga desenvolvida pela Amgen, foi a primeira molécula de terapia-alvo que inibe essa proteína mutada do Carrais G12C. Lembrar que ela se liga nesse códon, nessa mutação específica, então não serve para outros tipos de mutações. E aqui tem um videozinho interessante, aqui mostrando que com a inibição a gente não ativa essa via de sinalização celular e leva à morte celular. Qual a diferença do Carrais para outras mutações driver? É que a gente já sabe disso muito bem, é que pacientes que têm mutação de EGFR-ALK não são bons respondedores à imunoterapia. Também para ROS, BRAF é um pouco mais questionável, mas a maioria das mutações não respondem bem à imuno isolada. Já o Carrais, ele tem taxa de resposta semelhante tanto com terapia-alvo quanto com imunoterapia, então isso tem um pouquinho de diferença. Talvez muito pelo perfil de pacientes que têm mutação Carrais. Aqui, dados de mundo real, da Flatiron e da Dini, apresentada na ACR, é mais frequente essa mutação em pacientes que são tabagistas, quando comparados à população total de câncer de pulmão, e mais predominante na histologia não escamosa. Lembrar também que tem frequentemente comutação com STK11 e KEAP1, que é uma mutação que nós já conhecemos de resistência, e esse trabalho da Flatiron mostra bem que pacientes que têm comutação Carrais e STK11 têm maior resistência ao bloqueio PDL1 ou PD1, mas não parece ter diferença com quimioterapia, o que seria um pouquinho diferente aqui com o KEAP1, que tem mais diferença, tem pior prognóstico com quimioterapia, com a imunoterapia possivelmente não. E aqui também, lembrando que os pacientes com Carrais G12C têm um prognóstico ruim, é um prognóstico semelhante àqueles pacientes que não têm mutação driver. A gente atinge, em mundo real, sobrevida global para a segunda linha ou mais, em torno de 6, 7, 9 meses para esses pacientes, e sobrevida livre de progressão, né, com cada linha de tratamento, em torno de 3, 4 meses. Então, isso são respostas piores do que outras terapias, do que os pacientes com outras mutações driver. E a partir daí que surge uma janela de oportunidade para novas drogas. Esse é o desenho do estudo fase 1 do CodeBreak 100, para desenvolver o sotorazib. Aqui são as coortes de doses, né, para avaliar qual seria a melhor dose para esses pacientes, incluindo diversos tumores, principalmente pulmão e colo retal. Foram incluídos 129 pacientes, se mostrando seguro e eficaz, e a partir daí partiu para o estudo fase 2, cujos critérios de elegibilidade foram pacientes que já tinham recebido tratamentos prévios, em primeira ou segunda linha ou mais, e que tinham a mutação de Carrais G12C através de NGS, sem metástases cerebrais ativas a critério do investigador. A dose escolhida foi de 960 miligramas uma vez ao dia, o maior volume de pacientes incluídos na coorte de não pequenas células. O objetivo era a taxa de resposta, né? Naquela fase inicial a gente avalia a segurança e aqui a taxa de resposta. Sobre a população de base, como já era de se esperar, maior parte dos pacientes tabagistas com adenocarcinoma, e a gente nota aqui que a maior parte tinha feito 2 linhas ou mais de tratamento, tá? 42% dos pacientes com uma linha prévia apenas. E quando a gente vê o tipo de tratamento que foi feito, a maioria, 81%, já tinha feito quimioterapia baseada em platina e anti-PD1, anti-PDL1, ou seja, o tratamento padrão, portanto, os dados são confiáveis. Foram recrutados 129 pacientes em 11 países.
E aqui é a curva de resposta. Quando a gente olha abaixo do zero, são os pacientes que diminuíram o volume tumoral, e isso é um grande sucesso. Quando a gente vê a curva de osimertinib, de alectinib, a gente vê que que a profundidade de resposta é um pouco maior. Então, as taxas de resposta com sotorasib chegam a 37%, mas quando a gente considera a taxa de controle de doença, ela é extremamente alta, ela é de 80%, e o que para o paciente é ótimo, você conseguir uma doença estável em segunda linha ou mais, e uma mediana de duração de resposta de 11 meses. Quando a gente compara com a quimioterapia, que é o tratamento padrão, isso é superior, portanto, isso passa a ser o tratamento mais interessante para a segunda linha ou mais. Mediana de sobrevida livre de progressão com a droga, 7 meses, quando a gente relembra aqueles dados do Flatiron de 3, 4 meses, isso parece ser mais interessante, né? E a sobrevida global de mediana de 12 meses para pacientes politratados, isso também é um sucesso. E o mais interessante é o efeito colateral, que é muito baixo. A toxicidade de grau 3, a gente não costuma ver isso assim tão baixa, que são toxicidades relativamente manejáveis. Diarreia grau 3 é aquele paciente que tem mais de 7 episódios por dia de diarreia, a gente pode tratar com loperamida. Elevações de transaminase são manejáveis, que grau 3 é aquela que é maior do que 5 vezes o limite superior da normalidade. Em geral, a gente diminui a dose e responde bem. E a gente não vê uma taxa tão alta de outros efeitos colaterais quando a gente compara com outras medicações. Os principais são diarreias, náuseas, elevações de transaminases, fadigas, vômito e, às vezes, rash. E foi por isso que, em maio desse ano, o FDA aprovou para câncer de pulmão previamente tratado, segunda linha ou mais. Só para a gente concluir, então, a sobrevida livre de progressão e global, elas são superiores aos controles históricos para pacientes de segunda linha ou mais, com mutação Carrai G12C. O que a gente tem de padrão nesses pacientes ainda é docetaxel com ramucirumab ou nintedanib, que dá 4, 5 meses de sobrevida livre de progressão e taxa de resposta de 20%, mais ou menos. A resposta não depende da expressão de PDL1, TMB ou comutação, com TP53, STK11 ou KEAP1. Parece que KEAP1 tem uma taxa de resposta um pouco menor, mas isso foi exploratório no número pequeno de pacientes. Quando a gente avalia o subgrupo de biópsia líquida, parece que a eficácia é semelhante à biópsia tecidual, então isso é algo promissor, não ter que biopsiar esse paciente. E parece que doses menores podem ser tão eficazes e com menos toxicidades, menos custo do que doses maiores, isso vai ser estudado ainda. Para a gente saber o que está em andamento hoje, o estudo CodeBreak 200, que é um estudo fase 3, que compara com o docetaxel, de segunda linha, padrão, e o CodeBreak 101, que é um estudo fase 1 com múltiplas coortes em vários tumores, que inclui combinações de sotorasib com imunoterapia, químio, afatinib, tem uma coorte de avaliação em sistema nervoso central, porque nesse estudo, todos os pacientes tinham que ter metástase cerebral tratada, parece ter algum grau de resposta, mas isso ainda precisa ser melhor estudado. E só para a gente citar, o estudo Crystal One, né, que avaliou a adagrasib, a gente ainda não tem essa aprovação pelo FDA, mas o estudo, a diferença dele para o sotorasib é que a droga usa 2 vezes por dia, ele tem um sítio de ligação um pouquinho diferente do sotorasib, mas é um estudo bem semelhante, com a maior parte dos pacientes tendo feito imunoterapia prévia, e taxas de resposta também semelhantes aqui de 45%. E efeitos colaterais também no mesmo modelo, tá? Só que destacando o prolongamento de QT aqui um pouquinho maior, um paciente com óbito por pneumonite e um por falência cardíaca, mas nós precisamos de estudos maiores até para poder comparar e avaliar. Para finalizar, só queria lembrar que a gente está numa era de novos drivers, né, novas mutações, então destacar que a gente tem estudo clínico aberto, e aqui principalmente o Libreto, que é um estudo que avalia pacientes com fusão de RET para a primeira linha de tratamento. Seu percatinib é extremamente promissora, 70% de taxa de resposta, então se a gente tiver a oportunidade de ter essa mutação antes de iniciar, a gente sabe que o NGS demora para ter resultado, mas se a gente tivesse a oportunidade de avaliar, encaminhar esse paciente para esse estudo clínico, eu acho que é a melhor chance. E nós temos também estudos com imunoterapia no Rio, então a gente tem o AMG 404, que é o anti-PD1 da Amgen, para paciente autoexpressor, e em São Paulo aqui a gente tem o estudo de imunoterapia junto com SBRT para pacientes com câncer de pulmão inicial. Era isso que eu tinha para falar, a gente pode deixar as discussões mais para frente. Obrigada às meninas, a Cíntia, a Cecília.
Obrigada, Mari, foi ótima a sua aula, parabéns. Aula complicada, né, muita coisa nova, e a gente tem muita coisa chegando, né. Então, igual a gente fez com a Fernanda, depois a gente deixa as perguntas para depois. Né, Cecília? As aulas são ótimas, realmente Então, vamos ter uma discussão aí boa sobre isso. Parabéns. E agora a gente vai trazer a Luana Manhães, que também é oncologista do Américas Oncologia e pesquisadora do Instituto COI, para ilustrar um caso, né, ilustrar na prática isso tudo que foi conversado. Luana, boa aula e seja bem-vinda. Boa noite, obrigada, gente, pelo convite. A aula da Mari, como sempre, brilhou, foi maravilhosa. Fica até fácil da gente discutir caso assim, né? A ideia da gente é botar um caso só para ilustrar mesmo, mas na verdade a gente ainda não está com nenhum paciente realmente tratando diretamente para Carrais, mas é um pouquinho para a gente discutir sobre isso. Deixa eu botar aqui. Então, é uma paciente de 59 anos, hipertensa, tabagista, 48 maços ano. Começou com uma história de dor torácica direita associada à tosse persistente. Em março de 2021, ela fez uma tomografia que viu uma massa especulada em lobo superior direito, fez uma biópsia guiada em maio de 2021 e o histopatológico veio um adenocarcinoma de pulmão, com CK7 positivo, TTF1 positivo e CK20 negativo. Ela tinha um bom estado geral, era PS1 só por dor e tosse eventual, mas mantinha as atividades delas normais no dia a dia, exame físico sem alterações. Ela tem alguns gaps entre o diagnóstico, os exames, por realmente demora de fazer os exames, mas nada diferente. Fez um PET em junho, tinha uma lesão nodular de 4,5 centímetros no lobo superior direito, com SUV de 19, com contato com a pleura, linfonodo no hilo pulmonar direito, o maior de 2 centímetros, linfonodo mediastinal paratraqueal alto, inferior direito, e tinha também linfonodo supraclavicular. Então, ela era no estadio inicial T2B, N3, e era a princípio M0, mas estava aguardando a ressonância de crânio. Então, nesse primeiro momento, quando a gente a viu, a gente propôs quimio-radioterapia com durvalumab de manutenção, porque já era uma paciente N3, então não era cirúrgica. E aí ela retornou em julho, já na programação de começar a radioterapia, quando ela traz uma ressonância de crânio para gente, que tinha uma imagem nodular, com uma lesão de 0,9 centímetros no lobo frontal direito e uma outra de 0,5 no lobo parietal esquerdo, sugerindo implante secundário, e ela completamente assintomática. Então a gente trocou a programação da radioterapia com a químio e pediu para ela ir para a radiocirurgia de sistema nervoso central e encaminhou esse material para a Foundation. Nesse tempo, a gente preferiu já começar o carbo e a linta, que já estava autorizado para a gente começar, enquanto a gente aguardava o teste molecular. Então, ela fez a radiocirurgia em julho, dose única na frontal direita e na parietal esquerda, refez os exames de imagem, porque já tinha mais de um mês e meio do PET, e aí essa lesão, que no comecinho era 3,3, já estava 4,5 no PET, nessas tomografias já tinha quase 6 centímetros, apareceram nódulos pulmonares também, ou seja, ela também virou M1, além do sistema nervoso central, no próprio pulmão, e mantinha os linfonodos. A gente fez a primeira carboplatina com a linta para ela, em julho de 2021 ainda, teve uma ótima tolerância, sem toxicidade, ainda não tinha saído o foundation, a gente liberou o segundo ciclo, e aí a gente recebeu esse foundation. Então, ela vem com um PDL1 de 80%, além do Carrais G12C mutado, que foi o que ela tinha de importante nesse PDL1. E aí eu acho que é o primeiro momento que a gente vem a primeira discussão, que eu queria puxar junto a Cecília, a Cíntia e a Mari para opinarem também, de uma paciente que é metastática, já com o sistema nervoso central controlado, que vem com PDL1 de 80% e vem também com Carrais G12C mutado. Paciente em primeira linha. O que a gente faria nesse momento? Eu queria ouvir a opinião também das meninas, da Mariana, Cecília e da Cíntia. Olha, eu não trocaria. Eu não trocaria para uma terapia-alvo nesse momento. Acho que a gente ainda não tem dados para substituir ainda a primeira linha. A gente sabe que Carrais responde à imunoterapia. Então, associar a imunoterapia eu faria. A depender dos efeitos colaterais, faria pembrolizumab isolado. Se o paciente estivesse muito bem com a quimioterapia, só seguiria os 4 ciclos e adicionaria apenas nesse momento.
Eu concordo com a Mari, acho que é uma paciente que pode sim receber pembro isolado, tá bem tranquilo para receber pembro isolado, mas se estiver indo bem já com a químio, porque já estava recebendo a químio, eu acho bem tranquilo continuar a químio imuno, você não tá errada, né. Mas a terapia-alvo acho que agora também não, segunda linha, né, eu imagino. Acho que a terapia-alvo fica uma carta na manga, e legal, né, dela ter um PDL1 alto e também essa possibilidade de seguir com a imuno isolada, né. Então, concordo com vocês. Isso, então, assim, como a Mari já tinha falado, né, na aula, esses pacientes respondem bem a imuno, e também ela mostrou no comecinho da aula que a gente tem dado para fazer imuno isolada também. Então, era uma paciente jovem, totalmente assintomática, com PDL1 alto. A gente optou por seguir com imuno isolado e tirar a químio, por esse PDL1 acima de 50%. Ela seguiu com a imuno, então, fez novas tomografias depois desses 2 ciclos de químio. E a lesão de 5,9 tinha ido para 6,4, mas a gente não considerou, tinham sido só 2 químios, com um gap entre o tratamento e a primeira tomografia. Então, a gente seguiu ela com benefício clínico, marcador caindo, seguimos tratamento. Então, ela seguiu só com imuno isolado. Então, atualmente, ela fez a terceira aplicação de imuno isolada. Então, fez 2 químios, 3 aplicações de imuno isolada. O CEA no início era 62, agora está 29. Está indo muito bem, PS0, não tem mais dor, não tem mais tosse. E vai voltar com os exames de imagem ainda para a gente avaliar a resposta. E aí vem a nossa segunda pergunta. E se essa TC, já que teve esse pequeno aumento ali atrás, que a gente optou por seguir tratamento, se essa TC agora confirmar que ela tem progressão de doença, e aí, quais seriam as nossas novas condutas? Acho que não tem muita dúvida, né? Depois da aula da Mari. Mas, mais uma vez, para as meninas opinarem, Cíntia, Mariana e Cecília. E aí? Olha, eu uso Resist nesses pacientes e o iResist. Então, Que se eu o ia falar. paciente começou agora em imunoterapia, não trocaria agora. Eu acho que esperaria um pouco mais. E confirmaria aí em 4 a 8 semanas, né? Só se fosse uma progressão confirmada realmente, sem benefício clínico com a imunoterapia, que eu trocaria. Eu acho que com a imuno a gente tem que ter muito cuidado, né, de já de trocar, né? Colocar como uma progressão, discutir a imagem mesmo, mas caso se confirme, a gente parte para uma segunda linha com a terapia-alvo, né, com sotorazib. Mas acho que sempre discutir bem a imagem, porque está no início do tratamento, né. Não é tão fácil assim, você ver a progressão, não é tão simples quanto quimioterapia, né, isolada. Exato, foi esse o nosso pensamento, assim, a gente não valorizou essa tomografia inicialmente, seguiu o tratamento, marcador caindo, ela está indo super bem, acho que vai estar respondendo nessas próximas tomografias também, mas no futuro, quando progredir, agora a gente já tem aprovado terapia-alvo aí como carta na manga, com boas respostas, para ela fazer em segunda linha. Acho que essa era a ideia, assim, só para a gente ilustrar mesmo. Sim, a partir do momento que você identificou o alvo, né, você ganhou uma linha aí de tratamento para o paciente, né? Maior chance, né, de sobrevida, de resposta, que é isso mesmo. E é isso. Era um casinho só para a gente discutir e ilustrar. Muito bom. Então, uma coisa que eu queria falar muito, assim, acho que ficou... Pode colocar todo mundo. A ideia é agora todos conversarem. Voltaram. Acho que ficou claro, mas, enfim, foi uma ideia nossa aqui em conjunto, colocar uma aula da Fernanda junto com essa aula de Carrasco 12C que a Maria apresentou para a gente também, para mostrar a importância que tem a cessação de tabagismo e a importância que a gente tem da relação do tabagismo com o paciente com Carrasco mutado, né? Quase todos os pacientes, virtualmente, vamos dizer assim, todos os pacientes com Carrasco têm história antecedente de tabagismo e a gente sabe que isso é uma coisa evitável, né? Então, daqui a importância da Fernanda. Eu acho que é importante lembrar tanto para a gente tentar prevenir, como para esses pacientes, quando a gente tem o diagnóstico, eu vejo isso em qualquer especialidade, acho que a onco é mais uma especialidade nesse sentido. A gente foca muito em tratar a doença que está acontecendo, o que fazer, o próximo passo, e às vezes a gente não dá o suporte necessário para ajudar esse paciente a parar de fumar.
Então, esse cuidado conjunto, esse acompanhamento combinado, e isso de parar um pouco e falar, eu sei, a gente vai fazer o tratamento oncológico, mas você precisa fazer esse tratamento combinado aí de cessação do tabagismo e também de identificação de DPOC, de doença inflamatória. Eu acho que o pneumologista, nesses casos, é fundamental para fazer um segmento conjunto, até para a gente poder já antever complicações dependendo da droga, se é imunoterapia, e aí o que a gente pode ajudar quando o paciente desenvolve alguma complicação. Então, acho que esse link aí com o pneuma é super importante para a gente e para vocês. Fernanda, se puder, eu queria aproveitar, se ninguém tiver outra pergunta, eu queria tirar uma dúvida sobre cessação de tabagismo. Claro. E só assim, relembrar que às vezes a gente busca aumento de sobrevida, a gente encontra drogas que aumentam 2 meses, e se a gente conseguir cessar o tabagismo, a gente vai atingir benefícios muito maiores. A minha dúvida é assim, sobre o momento de iniciar, na sua prática, que momento que você inicia drogas como vareniclina e bupropiona? Tá. Então, antigamente que eu digo até pouco tempo, 2, 3 anos, a gente só começava as drogas quando o paciente estava pronto para parar de fumar. Então, o paciente em preparação dizia, eu vou parar de fumar, como eu faço isso? Eu dizia, agora é a hora da droga. Hoje eu já posso colocar a droga para qualquer paciente. Então, mesmo um paciente não motivado, mesmo que eu pegue um paciente pré-contemplativo, não tenha ideia de parar de fumar, se eu medico, o índice de cessação de tabagismo em 6 meses é maior. Aí, cada subgrupo, o índice fica maior ao longo do tempo. Então, um pré-contemplativo, é difícil eu conseguir abordar para pôr a droga. Então, eu falar, vamos tentar começar esse medicamento, pode ajudar? Eu não sou dependente. Então, é difícil eu colocar. Mas, tirando esse paciente, um paciente que já sabe da importância de parar de fumar, eu já posso introduzir, se não tiver uma contraindicação à droga, eu já posso introduzir naquele momento da primeira consulta e ir conversando e motivando ao longo do tempo. E isso vai aumentar a possibilidade desse paciente parar de fumar. E uma coisa importante é um conceito que os pacientes têm, eles falam damage control. Então, será que a gente vai conseguir, reduzindo o número de cigarros, reduzir danos? E isso não é verdade. Então, um paciente que fuma 20 cigarros por dia, se eu orientar apenas que ele reduza isso para 5 cigarros por dia, e tá bom, na verdade, ele vai continuar com a mesma toxicidade. Então, um paciente que fuma 20 cigarros por dia, ele deixa muito do cigarro queimar ali no cinzeiro. Então, quando ele passa para 5 cigarros por dia, ele fica colado no cigarro, é o momento de fumar. Ele para tudo e fuma o cigarro do começo ao final. Então, se eu for avaliar o monóxido de carbono exalado ou cotinina urinária, eu vou avaliar que ele está com a mesma toxicidade com 5 do que com 20. Mas dentro do processo de cessação, isso é aceitável para ele reduzir os gatilhos, os hábitos de pegar o cigarro. Então, mesmo que você não possa fazer, não tenha uma habilidade de fazer uma intervenção cognitivo-comportamental, você orientar a cessação, iniciar a medicação e pedir para ele começar a reduzir, já é um caminho, mas não pode ser assim a solução final. Fernanda, em ambientes que a gente tem, graças a Deus, mas em ambientes que não se tem um pneumo experiente em cessação de tabagismo, você acha que é válido o oncologista, o clínico geral, começar com a medicação? Vale a pena, Cíntia. Lógico que a intervenção cognitivo-comportamental, eu sou super defensora dessa intervenção de forma correta e com expertise, mas a gente tem que avaliar qualquer intervenção é melhor do que nenhuma. Então, mínimas intervenções, como 1 minuto de consulta falando sobre a cessação, aumenta o índice de cessação. Então, o oncologista falando que precisa parar de fumar, o paciente muitas vezes encontra motivação na doença. Então, ele tem a doença, ele encontrou uma motivação para parar. Você começa a medicar, o seu índice de cessação vai aumentar drasticamente. Não vai ser o ideal, mas se é o que você tem, é o que você deve fazer nesse momento. E há uma dúvida que eu tenho em relação a tratamento medicamentoso, né? Muitas vezes a gente realmente não vai ter o pneumologista, enfim, o que a gente tem que atentar no início do tratamento, né, com a droga?
Então, assim, primeiro, na hora que eu vou fazer a escolha da droga, a falta da vareniclina aqui no Brasil já há 1 ano e meio tirou essa possibilidade. Então, na presença, quando a gente tem a vareniclina, a gente tenta ir direto para a vareniclina, já que hoje não tem uma contraindicação formal, a não ser que o paciente tenha alguma hipersensibilidade à droga. Então, eu já iria para a vareniclina. Não tendo a vareniclina e não sei quando volta, vamos pensar no que a gente tem hoje, a bupropiona e a nicotina. Primeira coisa é fazer uma escolha, uma decisão compartilhada. Então, uma boa parte dos pacientes fica muito confortável em iniciar o adesivo de nicotina, pastilha e goma, e fica muito desconfortável com um medicamento novo, ainda mais quando ele vê que é um medicamento que tem uma ação antidepressiva, ansiolítica. Então, a gente escolhe melhor junto com o paciente. Por vezes é o contrário, quando você fala que vai ajudar a emagrecer e controlar a ansiedade, ele prefere a droga. Então, você vai ali fazendo uma decisão compartilhada, escolhendo com ele a melhor droga, e a gente sabe hoje que a associação, já que eu não tenho a vareniclina, quando eu associo a reposição de nicotina com a bupropiona, eu aumento a minha cessação também. Então, eu posso fazer bupropiona com adesivo ou bupropiona com pastilha e goma na hora da fissura, da angústia. O que eu preciso me atentar de efeito adverso? O adesivo, o efeito adverso mais comum é local. Então, o paciente precisa tomar cuidado de aplicar o adesivo a cada dia num local diferente, de um lado diferente. Isso já reduz drasticamente o efeito local. Alguns pacientes relatam insônia. Então, eu preciso me atentar que o adesivo tem que ser colado pela manhã, porque aí, ao longo do dia, vai reduzindo a quantidade de nicotina. Se o paciente tiver uma insônia persistente, eu posso retirar para dormir, e aí no dia seguinte de manhã ele cola, mas já acorda e coloca uma nicotina de ação rápida, porque o adesivo demora 30 minutos até 3 horas para atingir o nível sérico. Então, se esse for o efeito colateral, eu vou e coloco essa ação rápida. Então, para o adesivo de nicotina, é muito simples e vocês podem prescrever com grande segurança no consultório. A pastilha e a goma, o paciente deve utilizar nos mesmos momentos que ele fumaria um cigarro. Então, se ele fuma 20 cigarros, são 20 pastilhas, 40 cigarros, são 40 pastilhas. O paciente tem muito medo. Se você falar, você pode usar 40 pastilhas, fala, não, vou tentar usar 3. E nisso, reduz o meu sucesso, porque ele vai ter mais momentos de abstinência. Então, eu começo com uma prescrição fixa de 1 pastilha por hora enquanto acordado, mais pastilhas extras na necessidade do uso do cigarro. Entre pastilha e goma, eu tenho uma clara preferência pela pastilha, porque a goma dá muito problema na ATM, muito problema dentário, e ela exige um processo mastigatório. Você tem que mascar a goma, e aí, quando começa a ficar um gosto ruim, colar na bochecha. Quando a bochecha adormece, você volta a mascar. Então, é um processo muito complexo. Então, a pastilha é deixar na boca e ir trocando de lado da bochecha para ela ser absorvida a nicotina mais rapidamente pela bochecha. Então, eu deixo pastilha. E se o paciente tiver, qual seria a principal complicação? Efeitos gástricos. Então, sintomas de gastrite, sintomas de refluxo. E aí a gente pode medicar, orientar, não ficar longos períodos com o estômago vazio. E da bupropiona, a insônia é um efeito muito comum. Então, a gente usa um comprimido de manhã e não põe um de manhã e um à tarde. A gente põe um de manhã e um à noite. A gente põe um de manhã e um à tarde. A gente faz um intervalo de 8 horas para deixar a noite livre e o paciente conseguir dormir. Algumas vezes, se o paciente ainda assim tiver insônia, eu faço todo o tratamento com um comprimido só da manhã. Mas uma contraindicação importante, se vocês começam a aplicar isso na rotina, é o paciente que teve crise convulsiva em qualquer momento da vida. Mesmo crise convulsiva febril na infância, tem contraindicação por uso da bupropiona. Ela reduz o limiar epilético. Então, contraindicado, não pode utilizar. Nossa, excelente dica. Sabia dessa também. Eu não sabia também. Estou aprendendo, né? Mari, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou bastante do sotorazib, chamou bastante atenção que os efeitos colaterais são muito tranquilos, né? Da Agrazib são tranquilos também, assim? O que a gente tem até o momento, como é uma droga muito recente, é dado de estudo clínico, e sim, parecem que ambos têm o mesmo perfil, apesar de ligarem em locais diferentes e ter posologia diferente, parece ter o mesmo perfil de efeito colateral.
Tá? Como o número de pacientes ainda é pequeno, talvez a gente não consiga perceber os eventos raros. Como eu mostrei da adagrasib, ele tem aumento de intervalo QT, pneumonite, que são os eventos que talvez a gente ainda não perceba com sotorazib em estudos pequenos. Mas a gente precisa de estudos maiores e tempo, né, de uso da medicação para entender melhor. Eu tenho uma dúvida também de ordem prática para vocês, oncologistas. No caso de um paciente com carcinoma escamoso, né? Como é o Carras no laudo de vocês? Isso já vem? O patologista procura, ou vocês pedem, enfim, o paciente que não vai fazer o NGS? Nossa, excelente pergunta. Na prática, a gente não faz, né? Então, assim, a gente não faz. A gente perde, né? Eu acho que a gente vai ter que mudar isso, né? Porque eu me lembro que na minha residência vinha, né? Lá no INCA vinha a gente ainda não tinha dados, obviamente, né? Mas a gente vinha que o paciente era Carras mutado. Então, assim, mas... E, na verdade, é o que a gente via antes, que a gente achava sempre que era um paciente de pior prognóstico. Ponto, isso, né? Era a visão do Carras, né? Isso. A gente vai ter que pedir, porque antes a gente só pedia para guidelines orientavam, pedir só para adenocarcinoma não tabagista, tá? Pelo que a gente tinha. Exatamente. Agora a gente tem 3% de chance de ter mutação. Ou SEC não tabagista, né? O SEC não tabagista você consegue desculpa, pedir adenocarcinoma todos e SEC não tabagista, tá errado. Um pouco tabagista, né? Também você poderia pedir, mas realmente esse paciente que é o SEC clássico, né? O SEC que fumou a vida inteira. Isso, a gente vai pedir. Não sei realmente como é que vai ser isso na prática, porque a gente vai fazer um NGS para esse paciente, a gente vai conseguir pesquisar só a mutação. Às vezes a indústria daqui a pouco fornece também, né? Com certeza. Né? Com certeza, que para eles vai ser interessante. Se você for em qualquer congresso, né, fora do país, eles fazem NGS para todos, na verdade, independente da indústria, né? Na verdade, hoje em dia eles estão fazendo até muita biópsia líquida, né? Que a gente tem pouquíssimo acesso hoje. Não sei vocês aí, se vocês têm, mas a gente aqui usa bem raramente. Agora, assim, hoje eu estava até conversando sobre isso, eu queria até ver o que a Luana e vocês acham, assim, porque a nossa grande dificuldade hoje de tratar câncer de pulmão metastático é exatamente isso, dificuldade de tempo e acesso ao NGS. Sim. Então, a Luana mostrou um caso de uma paciente que começou com quimioterapia. E eu queria saber de vocês, se vocês usam sempre essa prática, só nos pacientes sintomáticos, de iniciar a quimioterapia, porque eu sinto que, às vezes, a gente só consegue a liberação do NGS depois do ciclo, o quanto isso não pode impactar no tratamento a posterior, porque a gente não sabe, a gente não tem estudo nesse cenário. A gente já discutiu isso algumas vezes, até em board também, assim, acho que quando o paciente é sintomático, a gente tende a acabar tratando com químio, segurando o imuno, né, e esperando o foundation. Quando o paciente é muito, tipo assim, assintomático, não tabagista, que eu acho que vai vir mutada, eu tento segurar. Tem uma paciente que ela tinha 7 lesões no sistema nervoso central, era não tabagista, 60 anos, com uma lesão pequena no pulmão. A gente irradiou o sistema nervoso central dela, eu fiquei mais de um mês, fiz biópsia líquida de GFR, veio negativa, eu autorizei a químio, mas não comecei, segurei, e veio o GFR no foundation. Demorou mais de um mês para eu tratar ela, mas eu fiquei acompanhando de perto, ela estava assintomática, eu fui segurando, e ela está ótima com osimertinib, ficou tranquila. Mas eu geralmente peço, deixo autorizado e vou meio que acompanhando de perto. Se começa a ter algum sintoma, alguma coisa, eu acabo começando a químio antes de Self Foundation, senão eu tento segurar um pouco. Mais ou menos assim. Eu tento muito usar um programa que é um programa menor, né? Que é o PDPoint, que oferece aí só o EGFR, ALK, PDL1. Pelo menos para a gente tirar essa dúvida do EGFR, ALK. Só que começaram a chegar muitas outras mutações, né? Então, eventualmente, a gente vai ter que repensar essa estratégia também, né? Mas isso também atrasa, porque só depois do PDPoint, a não ser que você consiga separar os materiais para ir para os dois ao mesmo tempo, é que você vai começar a pesquisar fazer o foundation. Então, pensa, se o paciente for, por exemplo, o ROS1, ela vai ter que passar por todo esse processo para depois ir para lá e começar a quimioterapia, porque eu acho que aí você vai perder muito mais que 40 dias, né? Acho que eu só não começo quando o paciente é assintomático, assim, isso. geralmente. Se é sintomático, eu acabo começando só químio e segurando. Mas eu espero o GFR ALK, pelo menos, porque aí a única dúvida que eu fico é se realmente, por exemplo,
eu achar que é mutada, eu tive essa dúvida com uma paciente agora. Eu achava que ela era mutada, não, era uma paciente de 40 anos, nunca tabagista, com tumor do pulmão, não fazia sentido nenhum ela ter câncer, a não ser que ela fosse mutada, né? E eu fiquei pensando, se esse EGFR ALK que vier negativo, eu acho que ela é ROS, pelo menos, não sei, imagina, alguma mutação ela tem. E aí, se eu começasse a imuno, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer depois, né? Porque para você começar a drogar algo depois pode ser um pouco mais tóxico, não sei, ou talvez venha o EGFR só no Foundation e não veio no PD Point, eu também corro um risco maior de toxicidade com ela, então acho que tem uns casos que ficam mais difíceis mesmo. Imuno a gente tende a segurar até sair o Foundation. Começa só química. Eu já tive problemas também com amostras que não foram suficientes, e aí atrasa mais e o plano não libera sem ter a imuno, no caso, né? Não libera imuno sem ter comprovado que não há nenhuma mutação-alvo. Como você faz, Mari? Então, esse é o meu dilema. Ultimamente eu tenho olhado caso a caso. Então, por exemplo, os casos que a gente discutiu recentemente, um paciente de 30 anos, uma lesão única cerebral, assintomática do ponto de vista respiratório. Essa paciente tem mutação. E eu precisava de um dado rápido. Aí eu mandei para o Foundation e irradiei o crânio. Então, essa paciente estava assintomática. Outra paciente, múltiplas lesões no sistema nervoso central. Precisava definir se ia fazer crânio total ou não. Pediu o PD Point. Então, o painel mais curto. Em uma semana veio um resultado de um ALK positivo. Então, assim, tem que ser muito caso a caso, eu acho. A gente não tem nenhum dado até o momento. Eu ainda penso que se esse paciente, por exemplo, da Luana, tivesse PDL1 negativo, você teria perdido a oportunidade de começar imuno no começo. Então, esse é o desafio que a gente está encontrando, né? Essa paciente teria começado a imuno junto com a químio no meio do tratamento. Eu acho que agora, com os dados de menos quimioterapia, isso tem menos impacto, mas ainda assim a gente precisa lutar para ter painéis mais acessíveis e mais rápidos. E alguns planos não entendem essa questão da imuno independente do PDL1. Eles querem ver o resultado para liberar, né? Então são vários impasses, né? E essa paciente ainda teve, porém, que na verdade a gente pediu quimio e rádio para ela, né? Porque ela era o estágio 3. E aí, quando veio com a ressonância, o carbo e a linta já estava autorizado. Vou começar o carbo e a linta e vou pedir o Foundation. Então já estava até na mão, até. Então já ia começar de qualquer forma, porque senão ia ser mais tempo para autorizar com a imuno, né? Então ainda tem essa logística de autorização. Eu acho que essa tem sido, né? Eu acho que universalmente as pessoas têm feito muito isso, né? Diante dessa dificuldade. Acho que a químio não briga, né, com a droga-alvo, então ela é um pouco mais tranquila mesmo quando você precisa, né? Essa sua paciente tinha bastante doença, né? Não sei como que ela estava de sintoma, mas... Era só dor na época e tal, mas muito ansiosa também para começar a tratar. Porque, é muito difícil, né, gente? Porque demora muito. Março. É muito tempo, é muito tempo. Março ela fez tomografia, aí maio que ela foi biopsiar, aí julho que ela foi começar a tratar. Então foram assim, 6 meses quase, mas era de enrolo pessoal, né? Não era enrolo nosso. Até começar a tratar foi muito tempo. Porque eles dizem 16 dias, mas na prática, assim, desde a hora que o paciente biopsiou até a hora que o resultado chega em você, é muito mais do que isso. E desde a hora que o paciente fez a tomo, então, é muito mais de 40 dias. Entendem. Como assim? Eu vou ficar esperando para começar o tratamento? Claro. Então, é difícil. Eu tenho uma pergunta para a Fernanda em relação a... Você falou sobre aproveitar o tempo, né? Nem que seja, né, até outros clínicos, enfim, o paciente tabagista, a gente aproveitar para abordar outras especialidades, sempre, né, aproveitar o momento ali com o paciente para falar sobre cessação de tabagismo. E eu queria perguntar em relação a pacientes sem diagnósticos de neoplasia, mas tabagistas, se você também aproveita para pensar em rastreio de câncer de pulmão nesses pacientes. Faço, Cecília. Acho que para todos os pacientes tabagistas que entram no consultório, a gente faz um rastreio de DPOC e em seguida, na verdade, uma parte desses pacientes tem bronquite crônica, tem asma, com todos uma função pulmonar, mesmo assintomáticos, e aí eu coloco esse paciente dentro, se ele está dentro do grupo de rastreio. Geralmente eu faço ali de 50 a 80 anos e faço uma tomografia anual. Ainda encontro alguma dificuldade em escrever tomografia de baixa dose, não é uma coisa fácil, mas eu peço tomografia para esses pacientes, sim,
peço tomo anual e vou fazendo o controle ali dos nódulos. Eu acho que a hora que a gente consegue captar esse paciente, ele vira nosso, né? Então, você aborda, se ele para de fumar ou não, sempre a gente acolhe para continuar seguindo, pelo menos para a gente ganhar no check-up, no rastreio de DPOC e de nódulo na neoplasia de pulmão. E quando você não consegue a TC de baixa dose, você pede uma tomografia de tórax. Eu peço tomografia de tórax. É difícil conseguir, né? Poucos lugares têm esse É difícil. Às vezes o paciente protocolo volta de com pedido, entender mas isso não tem. Aham. E fica... Mas a primeira tomografia de todo paciente, eu peço uma É uma tomografia de tomografia. tórax. Aham. Perfeito. Mas fazemos sim. É isso. Alguma outra pergunta, gente? Cíntia está mutada. Eu falei que eu tenho que me segurar, porque eu pergunto demais. Mas tá A gente bom, tem pessoal. tempinho, mas se vocês tiverem alguma pergunta... Eu já perguntei isso uma outra vez, mas acho que como o público é outro, eu vou perguntar isso de novo para a Fernanda. Fernanda, fala um pouquinho sobre o cigarro eletrônico. eu ia perguntar isso também. O cigarro eletrônico, ele veio como um tratamento para cessação de tabagismo. E o que aconteceu? Primeiro que a gente não pode focar droga. Então, vocês já viram que a parte, para mim, comportamental é o tratamento mais importante para parar de fumar. Então, a hora que eu coloco um cigarro eletrônico, eu mantenho o paciente na dependência do hábito mão-boca. Então, os momentos que ele para e acende o cigarro, e a fumaça, e o ritual do cigarro. Então, o índice de recaída num paciente que para de fumar com cigarro eletrônico é muito maior do que o paciente que para de fumar com outras drogas de primeira linha, porque ele não abre mão da rotina e do hábito do tabagismo. Uma outra coisa, o cigarro eletrônico, que veio para ajudar a parar de fumar, virou uma forma de adição. Então, as pessoas entendem, o cigarro tem 4.700 substâncias tóxicas, é ruim, mas um cigarro eletrônico é só nicotina. Então, nicotina ainda tem os aromas para chamar a atenção dos adolescentes e virou, nos Estados Unidos, por exemplo, o ano passado, 20% dos adolescentes responderam que no último ano fumaram cigarro eletrônico. Então, isso aumenta o início do tabagismo. Um adolescente que se torna viciado no cigarro eletrônico, porque é viciante, é a nicotina, é a droga viciante do cigarro. Então, quando ele se vicia no cigarro eletrônico, a chance disso já não passar, já não ser suficiente e ele experimentar fazer a troca para o cigarro comum é muito alta. Então, eu estou usando se a gente colocar isso e chamar isso de medicamento, na verdade, hoje eu vejo mais malefício do que benefício. Hoje ele é regulado nos Estados Unidos como produto derivado do tabaco, ele não é regulado como medicamento, já foi na fase inicial. E isso justamente para aumentar a taxação, para não colocar como tratamento de primeira linha. Fora isso, a gente tem complicações do cigarro eletrônico, a possibilidade de explosão de bateria em face ou em mão, lesão pulmonar associada, principalmente no cigarro eletrônico, a gente teve vários casos de lesão pulmonar aguda, mas vieram associados na maioria das vezes à maconha, não à nicotina, mas também em alguns casos à nicotina com doença inflamatória aguda e progressiva, com necessidade de internação, UTI, pressão positiva e morte. Então, lógico que é uma incidência baixa, isso foi associado a uma contaminação de líquidos que são vendidos de forma irregular, mas é uma possibilidade, isso vem caindo na mão dos adolescentes, e aqui no Brasil, de forma completamente irregular, isso já acontece. Então, quer dizer, na forma de contrabando, sem regulação, não vale a pena. Mas eu vou ser sincera, já usei uma vez. Eu tô falando isso até feio, né? Mas eu usei uma vez. Eu acho que tem situações que a gente tem que avaliar. Então, eu tinha uma paciente DPOC gravíssima, num broncoespasmo severo, internada, usando todas as medidas, corticoide, dose alta e tudo mais, fazendo uma crise de abstinência importantíssima.
já teve crise convulsiva. Na época eu tinha contraindicação absoluta à vareniclina pelo quadro de depressão, e até porque bupropiona e vareniclina em internação não são drogas de primeira linha, porque são medicamentos que demoram 7 a 14 dias para início de ação plena. Comecei para ela com adesivo de nicotina, 2 adesivos de nicotina, nenhum efeito. Pastilha de nicotina, continuou tendo fissura, tinha sintomas gástricos, não sei se vocês recordam, mas o refluxo, gastrite, piora o broncoespasmo. E essa paciente, numa crise de ansiedade, falou, posso um cigarro eletrônico? Falei, pode. Liberei ela com cigarro eletrônico, baixou a ansiedade, acalmou, ajudou, e naquele momento foi legal para o broncoespasmo. Em seguida, intervenção, tirei o cigarro eletrônico, hoje ela acompanha comigo e não fuma mais. Mas eu liberei, assim, muito pontual numa situação de desespero. Eu liberei. Tem uma pergunta para te fazer, Fê. Claro. Quanto tempo dura essa fissura mais importante do paciente? Essa fissura dura 3 minutos. A fissura, ela é desesperadora. Mas quantos dias, assim, por exemplo? Dias, vai desaparecendo. Geralmente, no primeiro mês, a fissura vai embora. Esses sintomas de abstinência ficam muito menos importantes, porque tem um sintoma de abstinência que é diferente da fissura. Então, o paciente que está em abstinência, ele fica mais ansioso, ele fica com insônia, fica irritado. Né? Mas a fissura em si é um momento que o paciente fica taquicárdico, sudoreico, vermelho. Fisicamente você enxerga que é um momento diferente e ele fica subindo pela parede, irritado, agressivo. E se eles não souber que isso passa rápido, os pacientes pegam um cigarro. Muitos falam, eu só não peguei porque eu acreditei que em 3 minutos eu ia melhorar. Então a informação ajuda a passar a fissura. A abstinência, sempre colocar a indicação, fazer alguma coisa, começar a prática de atividade física, coisas de qualidade de vida, e colocar goma ou pastilha para esse paciente, e aumentando conforme a necessidade. Eu sempre falo, não tenha dó. Aqui, o menos é mais. Então, se usar menos pastilha do que deveria, vai fumar mais cigarro. Então, aqui, usar o número de pastilhas suficientes reduz esses sintomas de abstinência. Então, nas consultas, quando o paciente para de fumar, eu peço para ele ir voltando em intervalos curtos, 2, 4 semanas no máximo, para avaliar como ele vem utilizando as drogas, o que está acontecendo e como eu ajudo a medicar para melhorar a abstinência e principalmente a fissura. Muito bom. Muito bom, usa gente. ainda aqueles grupos de cessação, igual... Sem dúvida, sem dúvida. O grupo é incrível, porque cada forma de abordagem... Só, né? Oi? Ele não se sente só, né? É isso. Cada forma de abordagem tem uma vantagem. No grupo, primeiro que você tem que colocar pessoas que estão no mesmo momento. É importante estar no mesmo estágio de motivação. Então, eu não posso jogar num grupo um paciente que tem certeza que o cigarro não faz mal e não vai parar de fumar, junto com um que está doido para parar de fumar. Porque ele vai contradizendo tudo que a gente fala, ele atrapalha. Então, se eu fizer um grupo homogêneo de pessoas no mesmo estágio motivacional, o ganho é grande, porque às vezes a angústia de essa semana, ele conta uma angústia, uma situação que ele quase pegou o cigarro, eu dou uma devolutiva com uma estratégia, ele retorna dizendo o que ele fez e como que ele conseguiu não acender o cigarro. Aí na semana seguinte a pessoa fala, aconteceu comigo, eu lembrei que com ele foi assim e fiz a mesma coisa e deu certo. Eu sei que tá difícil para mim, mas eu vi que para ele também tá difícil e ele tá conseguindo. Eu falei, não, todo mundo conseguiu, eu também vou conseguir. Então o grupo traz um ganho enorme quando as pessoas se apoiam dentro do grupo e usam a experiência um do outro para conseguir não pegar o cigarro. Muito interessante, né? Eu adoro, se deixar eu vou falando disso até amanhã. Não, foi ótimo, foi excelente. Mais alguma pergunta, gente? Bom, então eu vou encerrar. Eu queria agradecer, foi ótimo. Assim, acho que os temas, né, eles realmente se complementaram e a gente teve uma discussão muito boa. Eu queria agradecer a Cíntia, a Luana, a Mariana e a Fernanda pela discussão rica hoje. E agradecer também o apoio da Amgen, né, no nosso evento. E é isso. Se alguém quiser fazer algum comentário.
Obrigada, gente. Agradeço aí a oportunidade de falar do assunto, de plantar essa sementinha aí na cabeça de todo mundo. E obrigada, Mariana, também, porque como pneumo, convivendo com vocês todas, na verdade, eu acabo aprendendo bastante e me enriqueceu bastante essa aula hoje. Eu já anotei seu e-mail, Fernanda, se eu tiver alguma dúvida aqui do Rio. Estou à disposição. Faça isso. Ela quase não gosta de falar no assunto. Não, é inspirador. Essa é a palavra. Não, mas isso é um desafio. Eu falo que é um desafio pessoal. Eu vejo um paciente tabagista, eu falo, tipo, a hora que ele vem parei, eu falo, yes. Então eu tenho esse desafio. Vamos fazer, faz a diferença. Muito bom. Parabéns bom, pelas gente. aulas a todas e muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Bom jantar a todos. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.